Você já ouviu aquela frase: quem vive pela espada, morre pela espada? Pois é. Alguns heróis da história levaram isso tão ao pé da letra que acabaram morrendo de um jeito que faria até o roteirista de Game of Thrones dizer: calma lá, amigo, isso é exagero demais. Hoje você vai conhecer os maiores guerreiros, conquistadores e heróis que enfrentaram batalhas épicas, dominaram impérios, desafiaram reis e morreram de formas tão bizarras que pareciam estar em uma comédia cósmica. É sério, o universo parece ter um senso de humor bem cruel. Então já se ajeita aí porque você vai rir, se espantar e provavelmente pensar: como é que esse cara venceu guerras, mas perdeu para uma tartaruga, um travesseiro ou uma galinha? Vamos começar essa viagem por um mundo onde o heroísmo acaba do jeito mais aleatório possível. Bom, para começar com o pé direito, ou tropeçando nele, temos Sigurd, o matador de dragões, um dos maiores heróis da mitologia nórdica. O cara matou Fafnir, o dragão mais temido da Escandinávia. Foi banhado em sangue de dragão, ganhou super força e até ouviu os passarinhos fofocando sobre traições. Sim, ele entendia passarinhos. Um verdadeiro vingador viking. Mas sabe como o homem morreu? Traído, tomando um banho. Literalmente. Sim, o herói que matou um dragão acabou apunhalado enquanto estava pelado numa banheira. Parece até roteiro de novela das 9. O guerreiro musculoso, coberto de cicatrizes, cantando no chuveiro e facada. O matador de dragões morreu igual protagonista de filme que esqueceu de trancar a porta. Heróico? Não muito. Ironicamente, o sangue do dragão não protegeu ele de uma simples punhalada humana. Moral da história: o perigo não é o dragão. É o amigo falso que entra no banheiro sem bater. Mas calma. Piora. Agora vamos falar de Esquilo, o filósofo grego considerado o pai da tragédia. O homem escreveu peças que moldaram o teatro ocidental, refletiu sobre o destino, a moral, os deuses, e morreu por causa de uma tartaruga. Sim, você ouviu certo. Uma tartaruga. Um dia, Esquilo estava de boas, pensando na vida, provavelmente se achando o maior gênio da Grécia, quando uma águia sobrevoando o céu confundiu a careca dele com uma pedra. A águia, que queria quebrar o casco da tartaruga, pensou: ah, e essa rocha brilhante parece boa! E puf! Deixou cair o bicho na cabeça do filósofo. Fim. O pai da tragédia. Morreu de uma tragédia que nem ele conseguiria escrever. Sério, imagina o obituário. Morreu atingido por uma tartaruga voadora. O cara revolucionou o teatro e foi derrotado por um réptil aéreo. É tipo se Shakespeare morresse engasgado com um hambúrguer do McDonald's. A vida realmente não tem roteiro, mas o próximo herói não ficou muito atrás no quesito ironia. Atila, o Uno, o flagelo de Deus, o terror de Roma. Um homem que arrasava exércitos inteiros, saqueava cidades, fazia reis ajoelharem, e que, segundo as crônicas, acreditava ser invencível. E ele realmente foi até o casamento. Sim, o homem mais temido do mundo morreu na lua de mel. Durante a noite de núpcias, ele bebeu, exagerou, foi comemorar e morreu afogado no próprio sangue do nariz. Parece piada, mas é verdade. O guerreiro que fez o Império Romano tremer foi derrotado por uma hemorragia. O universo olhou para ele e disse: tá bom, campeão, chega de destruição, agora é hora de descansar. E foi isso. O terror dos exércitos morreu dormindo, sem inimigo, sem batalha, só com um lençol e um nariz sangrando. A esposa acordou com o marido morto e o mundo em choque. Moral da história: dá para conquistar metade da Europa, mas não dá para vencer o próprio corpo. E se você acha que acabou, bem-vindo ao clube dos finais inusitados. Porque agora entra Pirros de Épiro, o rei que deu origem à expressão Vitória de Pirro. Esse cara era um gênio militar. Venceu batalhas contra Roma, mas perdeu tantos soldados que cada vitória custava mais caro que uma derrota. E depois de anos de guerra, o homem que sobreviveu a lanças, espadas e catapultas morreu atingido por uma telha. Sim, uma telha. Durante uma invasão,
Uma senhorinha grega, provavelmente revoltada com o barulho, jogou uma telha do telhado e ela acertou o rei na cabeça. Imagina o general anunciando: Senhores, o rei caiu, mas não em batalha. Foi uma idosa de 80 anos com uma telha. É o tipo de coisa que devia estar nos livros de história, mas parece cena de desenho animado. E o mais irônico? Ele era obcecado com honra e glória. No fim, o nome dele ficou marcado não por vitórias épicas, mas por morrer como inimigo do teto. Mas ainda tem mais. Draco, o legislador de Atenas, criador das leis draconianas, aquelas super severas. Ele era respeitado, admirado, o homem da ordem. Até que um dia, num estádio lotado, o público quis homenageá-lo jogando capas e mantos em sinal de respeito. Sabe o que aconteceu? Ele foi soterrado. Pelas capas. Sim, o homem que escreveu as leis mais duras da Grécia morreu esmagado por tecidos. É tipo ser atropelado por uma homenagem. Imagina a cena. O público gritando, jogando as túnicas e Draco pensando: Nossa, estão me amando muito. E estavam mesmo, tanto que mataram ele de amor. O criador das leis morreu vítima do carinho coletivo. Justiça poética ou só ironia divina? Você decide. Mas tem um herói que consegue ser ainda mais icônico nesse quesito. Francis Bacon, o filósofo e cientista que praticamente inventou o método científico, morreu, fazendo experimento com uma galinha congelada. Em um belo dia frio, ele teve uma ideia genial: testar se o frio conservava carne. Então ele decidiu encher uma galinha de neve. Sim, o homem que revolucionou a ciência morreu tentando fazer o primeiro freezer de frango. O resultado? Pegou pneumonia e morreu dias depois. Bacon morreu por causa de frango congelado. Ironia nível máximo. E o pior é que o experimento deu certo. O frango realmente ficou conservado. Então, tecnicamente, Bacon venceu. Mas não viveu para saborear o sucesso. É como se Thomas Edison tivesse morrido tentando trocar uma lâmpada. E agora, o campeão da bizarrice. Jean-Baptiste Lully, o músico favorito do rei Luís XIV. O homem regia as orquestras com tanta paixão que inventou um jeito próprio de marcar o ritmo, batendo o bastão no chão. Até que um dia, no meio da apresentação, ele errou o passo e acertou o próprio pé com o bastão. Ferimento leve, certo? Errado. A ferida infeccionou, ele recusou a amputação. Afinal, era dançarino também, e morreu de gangrena. Ou seja, o homem que fazia reis dançarem morreu, porque dançou demais. Literalmente morreu por amor à música. É poético, trágico e completamente idiota ao mesmo tempo. Mas, convenhamos, um final digno de um músico barroco dramático. E falando em drama, temos Jim Fixx, o cara que popularizou a corrida como estilo de vida saudável. Escreveu o best-seller O Livro da Corrida, defendendo que correr diariamente prolongava a vida. E adivinha o que aconteceu? Morreu. Correndo. Sim, o símbolo da saúde teve um ataque cardíaco durante o exercício. É triste, mas o universo deve ter soltado um: é ironia, bebê. O homem que ensinou o mundo a correr não conseguiu escapar do destino. E o pior, o livro dele continuou vendendo muito depois disso. Afinal, a humanidade ama uma boa contradição. Mas nada supera o final de Alexander Bogdanov, o cientista russo que acreditava ter descoberto a fonte da juventude. Ele achava que trocar sangue com pessoas mais jovens poderia rejuvenescer o corpo. Então, o que ele fez? Começou a fazer transfusões experimentais, em si mesmo. E numa dessas, trocou sangue com um estudante que tinha tuberculose e malária. Resultado: o estudante sobreviveu. Bogdanov morreu. O cientista que queria vencer a morte morreu de overdose de esperança. E assim, o sonho da imortalidade terminou com um espirro e uma tosse. Mas, para fechar com chave de ouro, ou de pura ironia, temos o rei Adolfo Frederico da Suécia, conhecido como o rei que comeu até morrer. Em 1771, o monarca decidiu comemorar o fim do inverno com um banquete.
Ele comeu lagosta, caviar, arenque, repolho, champanhe e 14 porções de sobremesa chamadas semlas, uns bolinhos recheados com creme. E adivinha? Morreu de indigestão. Sim, o rei literalmente explodiu de tanto comer. Os jornais registraram: morreu após refeição abundante. Traduzindo, o homem perdeu a guerra para o próprio estômago. E o mais surreal é que até hoje, na Suécia, as pessoas ainda comem semlas todo ano, em homenagem ao rei que morreu se entupindo delas. Imortalidade por gula. É ou não é um legado? Agora, olha essa lista e pensa. Esses caras enfrentaram monstros, inimigos, exércitos, impérios. Mas nenhum deles sobreviveu à maior força do universo, o acaso. Porque, no fim das contas, o destino tem senso de humor. Uns morrem por tartaruga, outros por frango, outros por carinho, e uns simplesmente dormem demais na lua de mel. E talvez a grande lição aqui seja essa. Não importa quão grande seja sua glória, quão heróico você pareça, o fim pode vir do jeito mais absurdo possível. Então, da próxima vez que você tropeçar, derramar café na roupa ou bater o dedinho na quina da mesa, agradeça. Pelo menos você não morreu esmagado por mantos, nem levou uma tartarugada na cabeça. Mas agora me diz aí nos comentários, qual desses finais você achou o mais bizarro? A tartaruga voadora? A telha assassina? Ou o rei que morreu de tanto comer? Deixa aí sua opinião, se inscreve no canal, compartilha com alguém que adora rir da história. Porque rir é o melhor jeito de aprender que o destino, meu amigo, é o maior roteirista de todos os tempos. Valeu por assistir e lembra, viver é perigoso, mas morrer pode ser muito mais engraçado.